Fala, moçada, satisfação enorme estar aqui com vocês. Gente, hoje nós vamos trabalhar o quê, ó? Hoje nós vamos trabalhar base decimal de numeração, beleza? Conteúdozinho novo aí, ainda dando continuidade, tá certo? Ao nosso capítulozinho de potenciação e radiciação. Estamos na sequência do conteúdo. Bom, pessoal, quando eu tenho um número como 23, primeiro de tudo, o que é que isso aqui quer dizer? Ó? Base decimal de numeração. O nosso sistema de numeração é um sistema que nos permite representar qualquer quantidade de elementos com 10 símbolos. Você já percebeu que você consegue representar qualquer quantidade com os símbolos, com os algarismos que vão de 0 a 9, né? É por isso que eu falo que o nosso sistema é um sistema de numeração decimal. Porque nós temos 10 símbolos para representar qualquer quantidade. Tá certo? Dependendo da posição em que esses algarismos ocupem nos números, eles podem valer mais ou menos. Por isso que a gente chama de sistema de numeração decimal posicional. Por exemplo, olhe para cá. Eu tenho aqui, ó, o algarismo 2 e o algarismo 3. Eu posso muito bem dizer que esse número 23, ele pode ser escrito da seguinte maneira. O 2, pessoal, ele está na posição aqui da dezena, né? Então, esse nosso 2, ele termina valendo por 2 dezenas, ó. Então, é o mesmo que 2 vezes 10. O 3, ele está na unidade, ó. Então, como ele está na unidade, ele vale apenas por uma unidade, né? Então, fica 3 vezes 1, ó. Então, se eu somar 2 vezes 10 com 3 vezes 1, dá o 23, ó. Né? Então, você percebe que todo número do sistema de numeração decimal, ele pode ser, digamos assim, quebrado, né? Ele pode ser decomposto dessa maneira, como uma soma de parcelas, em que nessas parcelas a gente vai ter aqui de azul, ó, sempre uma potênciazinha de 10, ó. Aqui é 10, aqui é 1, que é a mesma coisa de 10 elevado a 0, né? Por exemplo, aqui no número 154, esse 1, galera, ele está na centena. Então, como ele está na centena, como é que eu posso representar? O 1 na centena, quer dizer então que o 1 está valendo por 100, está multiplicado por 100. Beleza? Mas, vamos lá, a gente tem o 5 aparecendo na dezena. Então, o 5 ficaria multiplicado por 10. Não é assim? Mas a gente tem o 4 aparecendo na unidade. Então, o 4 vai estar valendo por 1. Ó. Não é assim, moçada? Tranquilo? Show de bola. Ó. Esse 100, ele é a mesma coisa de 10 ao quadrado. Ó. Esse 10 é a mesma coisa de 10 à primeira. Esse 1 é a mesma coisa de 10 elevado a 0. Não é assim? Então a gente, mais uma vez, pegou o número e quebrou ele numa soma de parcelas, onde nessas parcelas nós temos potências de base 10. Ó. Por isso que é sistema de numeração decimal. Ó. Beleza? Por exemplo, quando eu tiver um número como esse aqui, representado pelos algarismos ocupados pelas letrinhas A, B, C e D. Esse A, ele está na unidade de milhar. Esse Azinho aqui, ó. Né? Ele está na unidade de milhar. Então ele vai valer por 1000. Então eu vou dizer assim. Aqui é como se eu tivesse A vezes 1000. Mais quem, ó? O B está na centena, galera. B vezes 100. Mais o C, pessoal, na dezena. Então, C vezes 10.
mais o D na unidade. Então, D vezes 1. Beleza? Então, a gente vai usar isso aqui muito, esse lance de decompor o número, nas questões. Tá certo? Então, vamos agora para um exemplo de onde é que isso aqui pode ser utilizado. Meus queridos, vamos resolver aqui um exemplo. A questão fala o seguinte: justapondo-se 82 à esquerda de um número x, ou seja, colocando 82 à esquerda de um certo algarismo x, obtém-se um número que nós vamos chamar de z. Aqui, ó. Agora, justapondo-se 36 à direita do mesmo número x, ou seja, colocando 36 aqui à direita do algarismo x, ó, a gente obtém um novo número, que é o número y. A questão fala que a soma de y com z é para dar 1563. A questão pergunta a soma dos algarismos de x. No caso, né? Na verdade, a questão pergunta... Galerinha, então ele quer que a gente calcule aqui qual é esse algarismo x, ó. Beleza? Então, lido o enunciado, vamos fazer aqui a questãozinha de duas maneiras. Primeira solução, vou colocar aqui, ó. Primeira solução. Eu posso dizer que ao somar o número y com o número z, tem que dar 1563. O número y é representado aqui, ó, por x36. E o número z é representado por 820 alguma coisa, né? 82x, ó. Pois essa soma aí tem que dar 1563. Bom, então eu posso pensar da seguinte maneira. Esse x não está na centena, então ele vale por 100. Ó. Então vou ter aqui o x vezes o 100. Ó. Mas o 3 não está na dezena, então ele vale por 10. Ó. Mas o 6 não está na unidade, então ele vale por 1. Mas o 8 está na centena, vale por 100. O 2 está na dezena, vale por 10. E o x está na unidade, vale por 1. Essa soma tem que dar igual a 1563. Ó. Beleza? Agora me ajude. Quanto é 100x mais x? Ora, dá 101x. Né? 101 vezes x. Agora me diga, você tem aqui 3 vezes 10, que é 30, mais 6 vezes 1, que é 6, mais 8 vezes 100, que é 800, mais 2 vezes 10, que é 20. Então faça aqui comigo. Vamos lá. 800 mais 30 mais 20 dá 850. Tá certo? 850 mais 6 dá 856. Se eu levar para o outro lado, eu vou ficar com 1563 menos 856. Ó. É assim, moçada? Moral da história. Eu posso então dizer que 101 vezes x está dando igual a... Vamos lá. Se a gente fizer essa continha aqui, vai dar quanto? Ó? 1563 menos 856. Faça aí para mim. Se você fizer, vai dar 707. Ó. Né? Beleza? Fez aí a continha? Pode fazer. Ó. 1563 menos 856. Vai dar 707. Bom, se vai dar 707 é porque o x vai ser quanto?
O resultado de 707 dividido por 101 é 7, ó. Então está respondido o nosso problema. Tá certo? X igual a 7, ó. Agora a segunda solução. Vamos lá. Outra maneira de você resolver essa questãozinha é você pensando assim, ó. Eu quero somar 820 alguma coisa com x36 e eu quero que no resultado apareça 1563. Pessoal, então aqui de cara, ó, o que é que você percebe? Quando somar o x com 6, tem que dar como resultado 3, professor? Não tem como, né? Eu somar x com 6 e o resultado dá 3. Não tem como. X é um algarismo, né? Um número de 0 a 9, então não pode. Bom, mas pode dar um que termine em 3, né? Ou seja, pode dar, por exemplo, 13, né? Para x mais 6 dá 13, só se o x já for quanto, ó? Só se o x já for 7. Então aqui de cara você já tira que o x tem que ser 7, ó. Porque aí 7 mais 6 dá 13, aí fica 3, vai 1, ó. Aí quando você faz a continha, 1 mais 2 mais 3, realmente é 6, ó. E 8 mais o x que você acabou de achar que tem que ser 7, dá 15, ó. Né? Então fica bem mais prático nesse caso fazer com o algoritmozinho da soma. Beleza? Mas você pode pensar das duas maneiras. Tá certo? Show? Beleza pura. Vamos em frente.